Entra dia, sai dia, as mesmas notícias se repetem. Isso tudo é tão ridículo. Esse mundo está podre. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Bertolassi do Palácio Animes e hoje vamos desvendar as regras, do Caderno da Morte que a gente vimos no anime de Death Note. Um anime que me surpreendeu muito, com a sua inteligência, com o seu enredo e tudo mais. E até hoje não sabemos qual seria as regras possíveis para ser utilizado esse caderno. Se você quer saber mais, dá o seu like, comenta aí para que a gente coloque mais vídeos aqui. Tudo sobre as regras mais relevantes que não foram abordadas no anime. Um humano que tiver seu nome escrito nas páginas desse caderno morrerá. Se você reconheceu essa frase completamente fora de contexto, com certeza já deve ter contato com o anime de Death Note. A trama que gira em torno de um adolescente que encontra um caderno capaz de matar quem quer que tenha seu nome escrito nele. É uma das mais conhecidas no mundo das animações asiáticas e até hoje segue conquistando novos fãs à medida que outras pessoas decidem ter o seu primeiro contato com a obra. Mas para além das regras mais comuns que um anime apresenta aos espectadores, o uso do Caderno da Morte pode se mostrar ainda mais complexo, possuindo outras regras que são explicadas apenas no mangá que originou a série ou pinceladas nos live actions nipônicos, tornando-se inéditos para aqueles que apenas assistiram o anime. E abaixo listamos algumas dessas regras que muitos sequer ouviram falar, e vamos conferir. Limite de idade, claro, tem que ter um limite de idade, vamos ver. No capítulo 13 do mangá somos apresentados a essa regra pela primeira vez e assim ficamos sabendo que um Death Note não pode ser entregue por um Shinigami a um humano com menos de 6 anos. Ele também não afetará pessoas que não tenham completado 780 dias ou que tenham mais de 124 anos, tornando assim essas pessoas imunes aos efeitos a ter seus nomes nas páginas do caderno. Erros ortográficos também é explicado no 13º capítulo no mangá. Essa regra garante que se a pessoa tiver o nome escrito de modo errado em um caderno da morte por mais de 4 vezes, a tentativa de matá-la falhará. Porém, se por algum motivo o nome tiver sido escrito errado pelo dono do caderno mais de 4 vezes de modo proposital, quem morrerá será o dono do caderno. Isso deveria ser provável, Escrever o nome mais de uma vez. A regra que é explicada no capítulo 25 no mangá conta que se um nome for escrito em 2 cadernos diferentes ou mais, e o que tiver sido escrito primeiro terá prioridade, e é ele que funcionará. Porém, se forem escritos em um período de 0,06 segundos de diferença, será considerado como escrita simultânea e nenhum dos dois funcionará, e anulando o efeito um do outro. Mortes imediatas que não poderão ser alteradas. Se um humano estiver com a morte natural, leia-se não advinda do uso de um Death Note eminente ao seu fim e estiver para chegar em menos de 12 minutos, escrever seu nome no Caderno da Morte não acelerará ou mudará as coisas, sendo útil usar o caderno para esse fim se a vítima já estiver com seus minutos contados. É essa conta não passar de 12, como é explicado no capítulo 42 do mangá. Limitações por um Shinigami. Shinigami tem limitações para usar, não sei, a gente vai descobrir agora. Um humano portador de um Caderno da Morte não poderá ser morto por um Shinigami que esteja no mundo dos Shinigamis, e nem por um Shinigami que deixe o mundo dos Shinigamis apenas com o intuito de matar o tal humano. Basicamente, o único Shinigami capaz de matar o portador de um caderno seria aquele que passou o objeto em questões. Essa regra é explicada no capítulo 48 no mangá. Limites de Death Note no mundo humano. Então o caderno tem um limite para ser utilizado no mundo humano. A regra explicada no capítulo 49 do mangá
fala que cada Shinigami só pode passar adiante um total de 6 cadernos no máximo. Isso porque cada Shinigami só pode dar Death Notes para 3 humanos ao mesmo tempo, podendo entregar 2 cadernos para cada um, e assim podem existir até 6 cadernos doados para humanos vindos de um único Shinigami. Claro, ainda há outras regras para o uso correto de caderno, somando aos todos 36 delas, mas a maioria das outras é bem explicada na série animada, ao contrário dessas que, em sua maioria, foram citadas durante a série animada. Mas e você? Conhece mais alguma regra ou curiosidade que não foram abordadas na série além dessas? Divida com a gente nos seus comentários e deixa seu like. Vamos nessa, valeu galera!